Você lembra de Família Dinossauro? Nossa, isso que era desenho legal, né? Não tinha essas lacrações de hoje em dia, que mete política e lacração em tudo, essa cultura woke. Poxa, isso sim que era legal e adequado para as crianças. Acho que eu vou rever. Puxa, essa tal de recessão tá mal. Daqui a pouco eles vêm buscar a minha televisão. Ah, não esquenta, amigo. O governo nunca deixaria isso acontecer. A televisão é uma ferramenta essencial para fazer as massas empobrecidas se sentirem distraídas e confiantes. Dino! Esquece a recessão. Vem ver esses programinhas novos. Bom programa. Tchau. Como uma família com 19 filhos pode viver numa linda casa sem pai, sem emprego e sem dinheiro? É fácil. Eles vivem de amor. Assistam Vivendo de Amor às 8 e logo após Família Unida, tudo pela esperança e a vida é cor-de-rosa. Poxa, acho que a vida não é tão ruim assim, não. Bom, já tá mais do que passado as pessoas se tocarem que Família Dinossauros a gente entendia uma coisa quando era criança e agora, depois de adulto, a gente vê que era uma série muito mais rica e com diálogos bem ácidos, bem diferentes de ser apenas mais um Simpsons, só que com roupa de lagarto. E hoje eu vou falar de um dos melhores episódios que infelizmente já estava lá pro final da série, que é a Música do Pântano. Bob e Spike estão assistindo lá a MTV da época e estão curtindo ali um rock genérico para rebelde sem causa, com um clipe totalmente psicodélico. E o Bob fala, isso aí que é música de verdade, isso aí que é música que faz diferença. E o Spike fala que não, essa música daí é boa, mas música boa mesmo é a música do Pântano. A gente tem que lembrar que o Spike era o amigo mais antenado do Bob. E o Spike fala, tu quer ouvir uma música boa mesmo? Tu vai lá no Pântano, que é a música que faz a diferença, é a música do subúrbio, é a música de mamíferos, mas lagarto playboy não vai lá não, hein? Curioso, após ser bem provocado, o Bob então decide, não só por curiosidade, mas como prova de coragem, que vai lá no Pântano sim com seu amigo, ouvir essa música aí de mamífero que ele tanto fala. Ele pede permissão pro seu pai, que é o Dino. O Dino obviamente não deixa, porque ele vê muito na TV e nos noticiários que essa área do pântano é muito perigosa, lá costuma ter muito assalto, muito tiroteio, e ele não gosta das raças que vivem lá, sabe? Então ele não quer que o filho dele se meta com essa gentinha que são os mamíferos. Aí o Bob fala, não, tá beleza, pai, posso então jogar boliche? Mas ele, boliche pode. Vai lá e toma esse dinheiro extra aqui pra você se divertir com seu amigo. Chegando lá, o Bob começa a escutar a música, começa a ver o ambiente e vê que é um ambiente sujo, mas tranquilo. O pessoal ali tá muito na camaradagem, tá sempre disposto a conversar. E ele começa a prestar atenção na música, que é uma música que fala do dia a dia, é uma música bem humorada, é uma música bem descontraída, com uma alta performance musical. É o jazz, gente, sabe? Não tem mistério. Ele tá ouvindo jazz pela primeira vez. E ele acha aquilo incrível, porque jazz realmente é uma música incrível. E ele se empolga, faz amizade ali com o pessoal, faz amizade com um jovem mamífero. E ele fala, cara, vocês tocam muito, vocês estão escondidos aqui no subúrbio. Vocês têm que levar essa música pro mainstream. Botar essa música na TV, vocês vão estourar. Vocês vão ser os maiores da música de todos os tempos. Pelo amor de Deus, liguem a TV de vocês e veem a porcaria que estão tocando na rádio e na TV. Vão lá fazer sucesso, gente. E o pai desse mamífero, que é o principal músico da banda, fala que não, ele não quer se meter com lagarto, não quer se meter com mainstream. Ele tá muito bem por ali, ele consegue tirar o sustento ali da família dele. Só que você sabe como é que é jovem, empolgado, revolucionário. E os dois jovens se empolgam e falam, não.
vão levar sim essa música lá para um produtor musical e, né, quem sabe aí a gente não estoura de sucesso. O Bob então leva uma fita demo para um produtor musical chamado Warner. Estranho, né? E ele fala que é uma música do Pântano, que é uma música muito boa, que fala do dia a dia, com alta performance musical. E o produtor musical fala que não, ele não quer ouvir essa música daí de suburbano, mamífero, excluído, não. E as pessoas não querem saber disso. As pessoas querem ouvir as mesmas músicas, só que com pessoas diferentes. E o Bob não entende isso, porque ele tá sempre falando na TV que ele quer novidades. E por que ele tá falando isso? Ele acabou de trazer uma novidade. E o produtor musical, não, menino, esquece isso. Eu faço música pra lagarto. Deixa os mamíferos pra lá. Só que o Bob, ele mesmo assim deixa lá a fita demo na mesa lá do produtor musical. A secretária acaba ouvindo essa fita demo, acaba gostando. O produtor musical ouve e... interessante. O produtor musical vai lá no Pântano, ouve mais de perto aquela música, aquela performance, grava ali uma coisa ou outra e fala, pô, realmente, muito legal, acho que a gente tem um contrato, hein? E, para comemorar, o Bob leva os seus novos amigos mamíferos para jantarem na casa dele. Só que as duas espécies, lagartos e mamíferos, não se dão bem. Não sei se vocês lembram, mas os lagartos comem mamíferos na série. E chegando lá, o Dino, que é um cidadão médio americano e por isso é um preconceituoso, porque os Estados Unidos são o país mais preconceituoso do mundo, ele não gosta a princípio, ele fica puto do Bob trazer aquele bando de suburbano pra casa dele, aquela raça inferior. E eles jantam, eles comem, eles conversam e no final das contas as duas espécies acabam se aproximando de um jeito não tão inusitado assim. Isso tudo é culpa do meu filho. Ele acha que as outras espécies devem se reunir e esquecer suas diferenças. Ele não tem juízo. Meu filho é pior. Vive falando que, basicamente, somos todos iguais por dentro e que todos temos muito em comum. O grande idiota. Eu concordo plenamente. Meu filho, o idiota, acha que se todo mundo se sentar na mesma mesa, de alguma forma eles vão se entender. Imbecis. Passe a carne, Dino. É claro, amigo. Olha só pra isso, eles encontraram alguma coisa em comum. Os pais são todos iguais. Não importa qual seja a espécie, credo ou cor. Todos odeiam os filhos. Ao ligar a TV, o Bob ouve o maior e mais famoso cantor lagarto que existe naquela época cantando a música do Pântano, a música que ele apresentou para o produtor musical. Ou seja, o produtor musical roubou a música do Pântano e passou para um artista mais famoso, mais palatável para as massas. Inclusive, quando Bob vai reclamar, o produtor musical fala que não, essa música daí realmente é muito boa, mas ninguém quer ver mamífero cantando não. Eles são feios, eles são sujos. O nosso cantor já é famoso, já é querido. E não importa se ele tá cantando uma música de mamífero pobre do subúrbio e ele é um lagarto rico das massas. Não, deixa pra lá. O importante é que é mais palatável e os lagartos têm maior poder aquisitivo. Então eu vou ganhar muito mais dinheiro com isso. Os três amigos mamíferos aí vão ganhar um trocadinho aí como compositor e tá tudo certo. Acho que nesse ponto você já entendeu o que o episódio quer dizer, né? O Bob tá completamente deprimido porque ele se sente o culpado de levar a música do Pântano até a produtora só para os mamíferos serem roubados mais uma vez. E ele tá chateado lá no bar e tudo mais. Só que os mamíferos, eles começam a perceber que, ok, se vocês lagartos, no caso, o Bob, o Spike e o Dino, gostam da nossa música, nos apoiam, a nossa música tá fazendo sucesso,
mesmo que na voz de outro cantor, então a nossa música realmente tem mais potencial do que a gente imaginava. Então, nós mamíferos, a gente está pensando em se organizar e criar uma própria gravadora. Assim a gente consegue ganhar mais dinheiro com a música que a gente cria, mas não pretendendo ser tão rico e famoso quanto o Lagarto, que roubou as músicas deles. Mas ao menos terem uma vida melhor e ganhar mais dinheiro com a música que eles mesmos produzem. Esse episódio retrata, sem muitas metáforas e na cara dura mesmo, o racismo dos Estados Unidos. Como eu disse, os Estados Unidos eles são o país mais racista do mundo. Esqueçam a Alemanha, esqueçam Israel. Bicho, o preconceito que o estadunidense tem com outras etnias dá pra fazer um canal inteiro e mais de 100 vídeos. Mas hoje eu vou focar apenas em um, que é o foco desse episódio, que é a música negra. Caso você não tenha ligado os fatos ainda, lá na década de 50, finalzinho ali de 40 ou até mesmo de 30, o jazz e o rock estavam fazendo muito sucesso mesmo. E aquilo era música de negro, música de degenerado, música que só, sabe, pessoas intelectualmente inferiores se escutavam. Só que não dava, a música era muito popular, a música era muito empolgante, a música ela falava com as massas. Porque antes disso, a música ela era mais lírica, ela era mais fantasiada. E muito do que o jazz se aproveitou era de falar ali da realidade dura, do dia a dia, do trabalho, do preconceito. Sabe, é mais ou menos próximo da nossa antiga música sertaneja que dizia e contava ali as coisas que aconteciam na roça ou no sertão. Aí, como o rock ele estava crescendo muito ali nos Estados Unidos, as gravadoras americanas viram, olha, se a gente não fazer alguma coisa, quem vai fazer sucesso vai ser os negros. E a gente não pode deixar isso acontecer, mas a música é boa. O que a gente faz então? A gente pega um cantor branco e faz ele cantar essa música de negro. E eles pegaram uma pessoa que era o Elvis, sabe? É o melhor e maior exemplo disso. E eles moldaram totalmente o cara para ser um cantor branco cantando música negra. Tanto que o Elvis era dito que ele era um cantor branco com voz negra. É aquela voz mais grossa, mais sarranhada, mais poderosa, que a gente também vê em filmes, desenhos. Por isso que a gente está sempre relacionando ETs carecas com feições mais grossas e vozes mais poderosas a negros, como por exemplo o Piccolo, ou então aquele cara lá do Thundercats que agora esqueci o nome. E, né, essa atitude das gravadoras americanas foi um sucesso estrondoso. O Elvis é o maior nome da música mundial, provavelmente, até hoje. Sabe, o cara que surgiu na década de 50. Daqui a pouco, daqui a 25 anos, a gente, sabe, as músicas dele vão estar com 100 anos e ainda assim tão impactantes, tão relevantes. Vira e mexe, algum remix dele volta a fazer sucesso. E as produtoras não foram bobas. Mesmo no período que ele não podia gravar por conta do serviço militar, eles gravaram uma porrada de filme, aqueles filmes mequetrefe dele, para manter a imagem dele sempre em alta. Gravavam a toque de caixa as músicas, os CDs dele, para que ele nunca saísse das rádios, para que ele nunca saísse da cabeça das pessoas. E ele fez esse sucesso estrondoso, justamente jogando toda a música negra, no caso o jazz e o rock, para debaixo do tapete.
E isso não é exclusividade dos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente faz a mesmíssima coisa. Porque a gente aqui da República das Bananas adora copiar os estadunidenses. Não é à toa que o que faz sucesso aqui no YouTube começou a fazer sucesso 6 meses antes lá no YouTube americano. E o produtor de conteúdo que só quer saber de dinheiro e não de uma autenticidade aqui na plataforma, ele fica vendo que está fazendo sucesso lá nos Estados Unidos e traz para cá. Mas, voltando aqui para a música, vocês já devem ter ligado um mais um, e também tá na capa, que eu tô falando do funk, né, gente? O funk é uma música predominante negra, das favelas, que falava do negro pro negro, das farras dos bailes, da pegação, de uma ascensão ali dentro da comunidade. Não tô falando aqui de crime, tá, gente? Tô falando mesmo de uma pessoa que trabalhou, que conseguiu mais dinheiro, que conseguiu, sabe, realizar ali um sonho de uma casa própria, de um carro. Eram músicas que falavam do dia a dia da comunidade. Você pode pegar, por exemplo, o Rap do Silva, que contava de um cara que estava indo para um baile funk, curtir com os amigos. Ele falou com geral ali da comunidade dele, falou com a mãe, falou com a irmã, falou com a esposa e foi curtir o baile, só que ele acaba sendo assassinado por alguma coisa que a gente nunca soube o que era, não sabe se ele tinha brigado com alguém antes, se ele tinha pego mulher de alguém, se foi um mal entendido, mas era uma música do dia a dia. E quem compôs essa música morava e ainda mora em Santa Cruz. E, cara, é a realidade da época. Quem viveu ali os anos 90 sabem disso. Eu era muito pequeno, claro, eu devia ter ali uns 7, 8 anos. O meu irmão, ele não gostava de funk, mas a gente tinha essa percepção do mundo que era realmente esse tipo de coisa que acontecia. Tanto que muita gente que escutava esse Rap do Silva pela primeira vez acabava chorando, sabe? Porque conseguia ligar isso com alguma pessoa que conhecia. Não que a pessoa tivesse sofrido uma violência de fato, mas que poderia acontecer com ela. E isso eu tô falando ali do funk da década de 90, que era uma coisa mais melódica, mais descontraída, mais baile funk, mais desilusão amorosa, bem próxima do que a gente podia acontecer, tipo um toco num baile, ou então um toco na escola. Era uma coisa bem próximo da grande massa. Aí chegou os anos 2000, o funk começou a ser mais irreverente, dança da motinha, minha aguinha pocotó, vai lacraia. Continuou sendo um estouro, continuou chegando nas massas, porque era bem humorado, era empolgante. Nunca foi uma música que eu gostava, mas eu reconheço o valor cultural dela. Inclusive, o otário que diz que funk não é cultura, você tem que parar para pensar que se você pega o funk carioca e o funk paulista, você consegue perceber as diferenças culturais das comunidades dos dois estados. Enquanto no funk carioca, o mais importante é você transar, sabe? Isso é muito mais importante. No funk paulista, o que importa mesmo é roupa de marca, sapato bonito, moto, cordãozinho de ouro. E por mais que hoje as coisas vão se mesclando um tanto, isso era uma diferenciação que a gente conseguia ver bem no começo e que diz muito sobre as duas comunidades. Na época que esse tipo de funk começou a fazer sucesso, para nós cariocas não fazia tanto sentido assim pegar muito dinheiro e gastar com carrão, cordão de ouro, sabe? Boné de luxo.
era muito melhor pegar isso e gastar com mulher. Mas eu tô me divagando aqui, eu vim falar de roubo. E ali por volta de 2012, 2013, deve ter uns 10 anos. Quem é a cara do funk não só nacional, mas sim internacional? É a Anitta, que é uma mulher branca. Pelo menos branca no conceito brasileiro. Não uma branca de olho azul com sobrenome Schmidt, mas um branco que o brasileiro entende que é branco, mas que lá fora não é, claro. A Anitta, ela era uma cantora popular, uma cantora de massas, e os produtores musicais viram potencial nela, e eles pegaram ela, investiram muito dinheiro para fazer cirurgia plástica, academia, aumentar a bunda, melhorar a dança, melhorar o canto, melhorar a dicção, e fazer dela um símbolo branco que represente todo o funk. Você quer cantar funk? Você tem que parecer mais com a Anitta para você fazer sucesso. Jogando de novo para debaixo do tapete a origem do funk, que é a música negra. Ou melhor, é a música da comunidade. Aí você pode dizer que não, porque antes era a Verônica Costa, mas a gente tem que lembrar que a Verônica Costa era uma produtora, e quem fazia mais sucesso ali no começo dos anos 2000 era a Tati Quebra-Barraco, que não é nenhuma musa sex symbol, sabe? E a gente tem sim, depois da Anitta, outras cantoras de funk de maior sucesso. São negras, que é a Ludmilla e a Tati Quebra-Barraco. Novamente, eu não gosto de funk, mas eu vejo muito mais trabalho musical, canto, composição de música, referências na Ludmilla. Para mim, é muito mais rico musicalmente. Mas como não é tão exposto na mídia, através dos produtores musicais, ela vai ser sempre o segundo lugar. Enquanto que a Anitta vai sempre alcançar mais e mais e mais voos na sua carreira, jogando sempre para escanteio os negros. E uma confusão muito típica do brasileiro: o nosso funk não é igual ao funk americano, nem na escrita, meu parceiro. O funk que o James Brown cantava, no final tem um Y, e significa estiloso. O nosso funk, ele não tem esse Y no final, e ele tem, assim, mais o sentido de pavoroso no inglês. Então eles são opostos, estiloso e pavoroso, sabe? E isso tá na essência da música. Enquanto que o funk do James Brown vê muito mais no estilo, tanto das roupas, quanto dos arranjos musicais, quanto da pegada, o jeito de cantar, de dançar. O nosso funk brasileiro é muito mais para causar um choque, seja ele positivo ou ele seja negativo, ou seja simplesmente bem-humorado. E voltando pro episódio, aquela gravadora que os mamíferos falam no final é uma referência direto a Motown. Caso você não conheça, a Motown foi um estúdio musical importantíssimo, não só na música americana, mas na música do mundo todo. Ela foi fundada em 1959 por Berry Gordy Jr. e Motown significa motor tal. É uma junção das palavras, porque esse estúdio musical foi criado lá em Detroit, que antes de falir e criarem Delta City, era muito um estado muito baseado na construção automobilística, e o Berry Gordy, ele trabalhou numa dessas indústrias de carro, viu lá toda a produção que tinha, toda automatizada, toda eficiente, e ele quis trazer isso para a música negra. Ele quis trazer toda aquela produção industrial, mas muito bem executada, na qual ele trabalhava nas linhas de montagem,
para a música negra. E a importância de criar um selo próprio era porque acontecia justamente o que aconteceu no episódio. O negro escrevia a música, ele cantava nos bailes, nos bares, um produtor via e roubava aquela música e dava, sei lá, pro Elvis. E sim, é verdade que existia vários cantores negros de sucesso, como por exemplo Chuck Berry, mas mesmo assim era só um ou outro. A história da humanidade tem muito esse lance de eleger pelo menos 1, 2 ou 3 negros para fazer sucesso e o resto é só branco. Para pra pensar, você lembra atores negros na Globo? Você consegue citar 5 de cabeça? Eu não consigo. Eu consigo citar 2 e um já morreu, sabe? E que ainda estão na Globo. Não vai me dizer o Hélio de la Penha não, tá? Sabe, não é estranho pra você que o Lodi, entre tantas pessoas que falam de quadrinhos aqui no YouTube, é o único negro que faz sucesso? E por isso, ele é sempre requisitado pelas editoras e pelos editores como garoto propaganda? Você nunca parou pra pensar nisso? Bom, o Berry Gordy, ele pegou $800, sim, $800, né? $800 mil não, emprestados no banco e fundou o seu selo, que era Motown. Ele pensou na seguinte forma: ele conhecia alguns músicos que eram muito bons, então ele criou que eles fossem uma banda do estúdio, que eles gravariam ali a música de todos os cantores que se propusessem a gravar com eles, e assim você não precisava, sabe, procurar baixista, guitarrista, baterista, toda vez que fosse gravar um CD. Já tinha uma banda muito boa e muito bem entrosada. E isso deu super certo. Você vê que todas as músicas da Motown, se você for pegar para escutar, elas têm uma identidade própria que vem dessa banda. E o Berry Gordy, ele não era bobo. Ele sabia que os artistas precisavam de preparo. Então ele também dava aulas de canto, dava aulas de dicção, de dança. Isso ajudava não só a melhorar a performance dos artistas, mas também a trazer um dinheirinho extra do pessoal que, sabe, da cidade que queria aprender a tocar um instrumento, aprender a cantar, ou mesmo que eram atraídos pelos músicos que estavam começando a fazer sucesso. E isso tudo aconteceu em 1959. Você tem que lembrar que durante a década de 60, os Estados Unidos passou por um período muito pesado de segregação social, onde os negros eram, sabe, proibidos de entrar no mesmo ônibus ou de sentar no mesmo restaurante de brancos. Era, sabe, muito parecido com o apartheid. E um selo negro que começava a estourar de sucesso, cara, isso era muito impactante e isso era revolucionário. Só para você ter uma ideia, a Motown lançou esses artistas aqui pequenininhos que talvez você nunca ouviu falar, como Diana Ross, The Supremes, Jackson 5, ou seja, Michael Jackson tá junto, Stevie Wonder, Lionel Richie, Marvin Gaye e um grupo que é muito pouco falado, que são as The Marvelettes, que foi a primeira banda feminina, totalmente feminina, a alcançar um enorme sucesso. Por 10 anos, elas se emplacaram quase 20 hits. E ela é uma banda pouco falada hoje em dia, mas se você gosta aí de Idol, se você gostava de Spice Girls, você tem que agradecer por conta da Motown e, a princípio, das The Marvelettes, que foram as primeiras a mostrar que era viável uma banda totalmente compostas por mulheres serem comercialmente viáveis. Mas a Motown, ela não tinha apenas artistas negros. Elas tinham sim alguns artistas brancos
que sim, fizeram sucesso, e eles foram muito importantes no soft power contra a segregação social dos anos 60 lá nos Estados Unidos. Afinal, a música negra estava estourando de sucesso. Se você pegar as músicas mais importantes da década de 60 e de 70, você vai ver que é a música disco, a música soul, que é o jazz, é o rock. Então, a Motown ajudou a moldar não só a música americana, mas também a moldar a música internacional, sabe? Se não fosse as The Marvelettes, não existia a KB48. Muito do que a Motown produziu é reproduzido hoje em dia através de samples, que é quando o americano pega um trecho de uma música e usa numa música como uma referência. Eles adoram fazer isso. O rap faz isso o tempo todo. Inclusive, a Beyoncé é campeã disso. A nota e a chamada mais impactante dela vem de uma música da Motown. O público não quer novidade, eles querem o que já conhecem. Regravando muitas e muitas vezes, mas com garotas novas na capa. Agora cai fora, garoto, tô ocupado. E como a Motown tinha muitos artistas negros de sucesso e também tinha artistas brancos, se mostrava essa união entre os povos, suas raças, isso ajudou muito a combater todo o racismo que os Estados Unidos enfrentou lá na década de 60, mostrando que a cultura, estando no mainstream, é sim muito importante. Bom, gente, é isso. Mande aquele vídeo para 5 amigos que nunca reviram Família Dinossauros, para você mostrar que aquele desenho antigo era cheio de lacração e teor político. E não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever. Seja um membro aqui do canal por R$ 7,99. E o meu vídeo sobre produção de hentai aqui no Brasil talvez se atrase um pouco porque está chegando um pouco mais de material. Mas não fiquem desesperançosos, porque esse vídeo vai sair com certeza, no máximo até final de março. Mas acho que no comecinho de março você já tem ele. Então é isso aí, até a próxima.